Olá, segundo ano. Agora a gente vai falar sobre trabalho, né, e população. Esse aqui é o terceiro assunto do livro de vocês, da apostila População, Estrutura Econômica, né, e Trabalho. A gente vai estar falando sobre as transformações do mundo do trabalho a partir da globalização do capitalismo. Aula passada a gente falou sobre e-commerce, sobre desemprego estrutural e tecnológico, né? Sobre desemprego conjuntural, sobre a população e o mercado de trabalho. Vamos estar dando prosseguimento aqui à aula. Bom, as tecnologias de informação, a automatização das atividades produtivas e as novas formas de comercialização, aí entende-se o e-commerce, né? E as prestações de serviços bancárias, né? Elas atingem, embora de modo diferenciado, o mercado de trabalho de todos os países do mundo. Essas mudanças acarretam uma redução progressiva do número de empregos, pois elas são vinculadas a um objetivo primordial, que é aumentar cada vez mais a produção, né, com um número cada vez menor de empregados. Então, tais circunstâncias são comuns em todas as fases das grandes revoluções tecnológicas que criaram aí a situação do desemprego. Bom, o trabalho e as relações de produção e o trabalho na sociedade capitalista, né? Como é que o trabalho, na era da globalização, né, da economia, e com a crise do trabalho da sociedade assalariada, né? Como é que essa crise do emprego e do mercado de trabalho formal, como é que a gente vai trabalhar ele? Primeiramente, a economia global e o aumento do desemprego, né? Ele vai responder por exemplo, ao meio tecnológico, né? Os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados pelas inovações tecnológicas. Então, a substituição da mão de obra trabalhadora por máquinas inteligentes ou robôs é muito observada aqui nesse tipo de desemprego. Que vocês observem, ó, imagens aqui que mostram os tipos de trabalho que antes eram feitos por pessoas e que agora são feitos por máquinas, né? Ou robôs, ou ainda inteligência artificial. Então, observem aqui essa charge. Não são apenas as inovações tecnológicas que podem gerar aumento do desemprego no mundo. As causas também podem ser estruturais e conjunturais. Observem aqui, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego, de que tanto se fala. Observem aqui que nessa fala da Mafalda, né, ela está falando sobre como o indicador, né, de desemprego, o número, né, de desempregados, o que ele tem a ver com o tipo de operário que vai para a rua ou ainda com a situação do trabalho. Então, falando ainda de desemprego estrutural, a gente já falou sobre isso em aulas passadas. Ele é resultado da modernização das estruturas produtivas de trabalho, que ocorre com a modernização e automatização do processo de produção, ou seja, o aprimoramento do processo do trabalho. Então, as montadoras de automóvel é um bom exemplo de automatização, né, da produção. Como assim? No desemprego estrutural, né, ele está relacionado com a tecnologia que vai substituir o trabalho do homem, o trabalho, né, humano, em grande escala. E aí tu observa na montadora aí como a máquina consegue fazer, né, em grande escala o trabalho que várias pessoas estariam fazendo e que agora é feito por uma máquina. E além de ser em grande escala, ela vai correr um período, né, de grandes revoluções tecnológicas, como a que a gente observa hoje. A gente está vivendo um período, né, de revolução técnico-científico-informacional. Então, relacionado a períodos cíclicos de crise econômica e que podem provocar retração da produção e na eliminação temporária de postos de trabalho. Então, com as novas tecnologias, o mercado de trabalho tornou-se mais exigente, excluindo grande parte dos trabalhadores com pior qualificação profissional e reduzindo, né, a empregabilidade da população mais jovem, a que não tem experiência profissional. Então, além disso, em outros países, ou seja, muitos países, as leis trabalhistas tornaram-se mais flexíveis,
facilitando o processo de terceirização da mão de obra, a contratação de trabalhadores temporários e a demissão sem grandes encargos, né? Ou seja, sem tanto prejuízo assim, a serem pagos pelas empresas. Aí a gente tem o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural ele é resultado de uma situação temporária, quando um país enfrenta uma dificuldade econômica, ocorrendo queda da produção, diminuição das vendas do comércio e prestação de serviço. O resultado é eliminação de muitos postos de trabalho. Então, uma crise econômica pode gerar desemprego e a queda da capacidade de consumo do país, porque o poder, né, de compra está relacionado à economia. Então, trabalha a partir da globalização. A partir da globalização, né, da economia, a gente tem a criação e a solidificação de grandes conglomerados econômicos transnacionais, né? Falência de economias nacionais, como crise econômica em âmbito das nações e estagnação produtiva, desemprego, vulnerabilidade de massa, precarização do trabalho, ou seja, aumento da carga do trabalho e ameaça aos direitos trabalhistas, flexibilização dos contratos, além da terceirização e da informalidade. A gente vai estar falando sobre o mercado de trabalho agora. Então, economia informal. Economia informal é evasão e sonegação fiscal, está relacionada à economia informal. A terceirização, a microempresa, comércio de rua ou ambulante, ou seja, o camelô, a contratação ilegal de trabalhador assalariado nativo ou migrante de outra região, né? Trabalho temporário e ainda trabalho em domicílio e etc. Tudo isso aí, gente, leva a atividades, ou seja, trabalho e rendas realizadas, né? Desconsiderando regras da lei trabalhista ou procedimentos usuais que se observa quando a pessoa está trabalhando com carteira assinada, né? Quando ela tem todo um contrato ali de trabalho. Então, o nível de emprego pode ser uma medida de saúde da economia. Considera-se em situação de desemprego as pessoas que estão à procura de trabalho, mas que não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. Os efeitos, né, do desemprego são abrangentes. Então, o desemprego mundial, segundo a Organização, né, do Trabalho, a OIT, os jovens em idade entre 24 anos são os mais afetados. Eles apresentam mais de 1/3 do desemprego mundial. Esses números são considerados recordes, né, da OIT. São, em grande parte, efeito da crise mundial de 2008, que abalou inicialmente os países mais desenvolvidos e depois teve repercussão no mundo todo. Consequências da economia informal. Fonte de desigualdade social, maior exploração do trabalho, fonte de mudança e novas alternativas, ocupação, tomada de empresas em processo de falência, né, cooperativismo. O maior, assim, a parte mais preocupante é o fenômeno do assalariamento ilegal, ou seja, empregados que foram contratados à margem das regras laborais vigentes, sem registro na carteira de trabalho. Mercado de compra e venda de serviço de mão de obra, onde os contratos, além de não serem registrados junto à Seguridade Social, são muitas vezes mal definidos quanto ao tempo de duração de outros itens constitutivos básicos, como função, hora de trabalho, remuneração, férias, descanso, né, semanal remunerado. E aí a gente pode ter, configura, né, o trabalho escravo. Pode configurar aí o trabalho escravo. Então, ó, reorganização do mercado de trabalho hoje. Tu tem uma flexibilização da jornada de trabalho, uma remuneração, né, e a função, intensificação do trabalho em escala global, ampliam-se as relações e a forma de trabalho díspares, renovam-se as relações de trabalho sob a égide do binômio, que é a qualidade e produtividade, que vai levar a uma maior exploração do trabalho. Firmas locadoras de mão de obra, algumas delas especializadas por ocupações, por exemplo, construção civil, limpeza, segurança, digitação e por aí vai. Comércio de rua ambulante, gerar pequenos negócios, mas também trabalho perigoso e não saudável, como dos catadores. Estratégia de sobrevivência implementada pelos indivíduos que apresentam dificuldades de reemprego ou de ingresso no mercado de trabalho.
E aí a gente pode estar falando, né, sobre a situação do trabalho escravo. A presença do trabalho escravo em situação análoga à escravidão, né, tanto no campo quanto na cidade, é uma triste realidade não só no Brasil, mas no mundo. A forma mais comum dessa escravização aí é por dívida, né? Então, nesse caso, esse trabalhador ele é contratado para realizar um serviço num local distante do seu local de moradia, e aí eles vão cobrar dívidas referentes à viagem e à alimentação, a compra de ferramentas e serviço, alojamento e tal. Então, com o tempo, como a remuneração é muito baixa, essa pessoa vai contraindo uma dívida que vai ficando muito grande, né, em cifras superiores ao que o salário que é pago a ele, e ele vai ser impedido de sair até liquidar essa dívida. É um mecanismo que se vê, né, em alguns contratantes para prender o trabalhador, e eles, dessa forma, eles acabam confiscando por exemplo, os documentos. No caso do trabalhador lá do espaço rural, a falta de possibilidade de transporte vai dificultar ou ela vai impedir que essas pessoas consigam fugir, né? Então, é muito difícil inferir os dados relativos ao número de trabalhadores em situação de escravidão, pelas próprias características desse tipo de exploração aí de mão de obra. Então, a gente tem aqui exercício para vocês fazerem em casa do livro de vocês. Continue estudando em casa. A aula de hoje acaba por aqui. Continue estudando em casa. A gente se encontra na próxima aula por aqui. É só isso. Obrigada.